Vários bancos estão reduzindo as taxas de juros de algumas linhas de crédito. E quem ganha com isso é o consumidor. O que fazer para aproveitar essas novas taxas? Sobre esse assunto eu converso agora com o economista Tiago de Ávila. Tiago, obrigado mais uma vez pela participação. Gostaria de saber o seguinte, está na hora de comprar, está na hora do sonho da casa própria, do carro novo? Como é que é essa onda de comprar aproveitando essas novas taxas? Boa noite, Kelso. Agradeço mais uma vez. Sim, de fato, se o consumidor tinha já uma decisão anterior de comprar um bem, uma casa, um veículo, até mesmo bens duráveis, geladeiras, enfim, agora é realmente a hora, porque o governo agiu agora diminuindo a taxa de juros, os bancos estão repassando isso para o consumidor final, então, de fato, o custo das operações está mais baixo, as linhas de financiamento estão mais acessíveis, então, realmente, se tiver essa ideia na cabeça, o consumidor, a hora, de fato, é agora. Ideia e necessidade, né? Porque tem muita gente que, às vezes, não tem necessidade e vai pegar mais juros, mais dívidas e pode embolar lá na frente. Como é que é essa história? É importante o consumidor avaliar aquela questão da necessidade que a gente sempre diz, ou seja, se eu tinha uma decisão de comprar um carro e eu precisava daquele veículo, agora eu consigo comprar desembolsando um valor menor. Agora, se eu por mero capricho, ou seja, as taxas diminuíram e eu vou adquirir um novo veículo sem ter necessidade para isso, isso é sempre complicado, isso é sempre perigoso, porque o orçamento dele às vezes não comporta esse novo compromisso e lá na frente, daqui 2 anos, que é o tempo do financiamento em média, ele pode vir a ter dificuldades. Se não me engano, na última sexta-feira o Banco do Brasil também reduziu um pouco mais as taxas de juros, acompanhando outros bancos como a Caixa, Bradesco. É uma onda, é uma bola de neve, os bancos que não reduzirem correm o risco de perder cliente, por exemplo? Sim, de fato. Tem uma, entre as determinação do governo, o governo agiu liberando compulsório para esses bancos, ou seja, liberando mais dinheiro para os bancos emprestarem, mas tem um lado até do ponto de vista do mercado, que se os bancos não tiverem esse movimento de queda dos juros, o consumidor está sempre acompanhando isso, ele fatalmente sai de um banco e vai para outro. Então esse movimento, se a gente percebe nos bancos públicos, ele é mais comum, ou seja, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil tomaram a vanguarda disso, mas os bancos privados vieram acompanhando isso e diminuindo as taxas para não ficar de fora dessa briga, que de fato é uma briga de mercado. Existem pessoas que infelizmente se anteciparam, não sabiam dessa notícia de que iria reduzir, não tem uma bola de cristal e acabaram fazendo financiamentos de casas, de veículos e outros bens. E agora queriam aproveitar essas novas taxas. Dá tempo? Tem jeito de reverter a situação, Tiago? Sim, é possível. A gente comenta que alguns bancos oferecem condições mais favoráveis se o cliente levar a conta salário dele, por exemplo, para o banco. Então, se o cliente está com essa opção, ou seja, tomado em outro banco, talvez mais caro que esse, ele pode, no primeiro momento, então, levar a sua conta salário para esse banco e aí sim barganhar uma nova operação de crédito que seja mais barata que ele já está, liquidar aquela operação anterior e fica só com essa nova, que já é na condição atual de taxas mais baixas, enfim. Só para terminar, eu gostaria de saber o seguinte, isso é uma coisa que veio para ficar ou existe uma oscilação na economia brasileira, principalmente da questão de investir no mercado interno, já que lá fora as coisas estão um pouco complicadas? Historicamente, o Brasil tem esses ciclos de queda de juros e alta de juros conforme o comportamento da inflação, né? A gente percebeu nos últimos 2 anos esse movimento muito nítido, ou seja, em 2009 o governo abaixou as taxas de juros diante do cenário de crise, em 2010 nós tivemos um crescimento muito grande e, em consequência disso, tivemos inflação. Então, o governo novamente aumentou a taxa de juros. Agora, de novo, no cenário de crise, o governo faz essa intervenção no sentido de diminuir a taxa de juros para fortalecer o nosso mercado doméstico, tendo em vista que nós viemos no cenário de crise. Então, a gente espera realmente que o Brasil consiga prolongar esse ciclo de queda de juros, porque ele é muito favorável para a economia, que a gente consiga, de fato, fortalecer a economia brasileira para que ela esteja, primeiro, mais forte diante dessa crise e possa ser mais autossustentável, digamos assim. E tomara que essas taxas desse jeito continuem ou até baixem mais, se Deus quiser. Muito obrigado, viu, Tiago, pelas dicas aqui. Confira agora.